Aleluia. Graça e paz a todos, amém? Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor, lá no livro de 1 Samuel, para a glória do Senhor, capítulo de número 1 Samuel 17, aleluia. Quem tem coragem aqui nesta noite, aleluia. Você viu que Deus falou tremendamente conosco através dessa ministração. E a palavra do Senhor que Deus preparou para nós está aqui neste texto. Capítulo 17, versículo 10, aqui está a pré-abertura. Você que achou aí, diga amém, então diga misericórdia. Vamos ler o versículo 10? Diz assim a palavra do Senhor. Olha, 17, 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dá-me um homem para que ambos elejamos. Feche teus olhos, Deus querido, na tua presença. Nós nos colocamos esta hora, Pai querido, para ouvir a tua palavra. Que não seja eu, Senhor. Eu não posso entregar nada de mim mesmo para os meus irmãos e irmãs, mas eu peço a ti, Senhor. Essa palavra, Pai querido, venha ficar em nossos corações e nunca mais ela venha sair, até o dia em que nós nos encontrarmos. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Aplauda o Senhor, pode ser sentado dando glória a Deus aí, em nome de Jesus. Veja só que coisa interessante, quando Deus quer fazer uma mudança e quer mudar a nossa história, a nossa trajetória. Nós lemos aqui que havia um desafio na terra de Israel, sim ou não? Mas a palavra do Senhor diz que havia uma missão para um jovem. E o nome dele era Davi. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele foi levantado no meio da sua casa, sendo o maior, sim ou não? Não. Ele foi levantado na sua casa sendo o menor. Tanto é que quando todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, ele disse: olha, já acabaram todos os seus filhos? E naquele momento ele disse: não, mas existe o pequeno, o pequenininho, aquele que está cuidando das ovelhas. E aí Samuel, então manda chamar. E quando Davi se chegou diante deles, o Senhor disse para Samuel: está aí o escolhido. Então deita o azeite sobre ele, porque está o rei que eu separei para reinar. Amém? E a palavra do Senhor diz aqui que, passado algum tempo, a vida de Saul foi se complicando. Porque Deus havia rejeitado Saul, que era rei, e o espírito maligno vinha sobre ele e ele ficava perturbado. E a palavra do Senhor diz que as pessoas notaram Davi e falaram: olha, Senhor, existe um jovem, um pequeno, da casa de Jessé, que é corajoso, ele é até um jovem de bênção. Por que o Senhor não pede para ele vir aqui? E ele vai tocar harpa, e vai ser uma bênção aqui, ele vai... E Saul se agradou daquela recomendação, daquele conselho, e ele pediu para trazer Davi. Repita comigo: um pastor, mais forte, um pastor que saiu de sua casa para ir para a corte. Amém? Davi, ele era pequeno na sua casa e ele cuidava das ovelhas, mas o Senhor começou a trazer para Davi novos desafios. Qual foi o primeiro desafio de Davi? Estar diante do rei e usar aquilo que ele tinha de quem? Dele mesmo ou de Deus? A unção não era dele, mas era do Senhor. E quando ele tocava a harpa, o espírito que atormentava o rei deixava ele ir embora e o rei ficava melhor. Mas a palavra do Senhor diz também que Davi, ele ia e vinha. Quando ele voltava para a casa do seu pai, ele ia fazer o quê? Apacentar? E a palavra do Senhor diz que nessas indas e vindas que Davi fazia da corte do rei, ele foi atendido ali pelo seu pai, um pedido por ele, e o pai dele falou assim: olha, filho, está tendo uma batalha, uma guerra, vai lá nas fileiras
e leva isso aqui para os seus irmãos, está todo preparado esse mantimento. E quando chegar lá na frente, lá da batalha, você procura os seus irmãos e procura saber se eles estão bem. E ele foi. E quando chegou lá, ele viu uma situação, repita comigo, uma situação que acuava o povo de Deus. Amém? Mas Davi era pastor de ovelhas. Ele era um jovem que cuidava de animais, que conhecia dos animais. E a palavra do Senhor disse que quando ele chegou lá, ele começou a ouvir a afronta que o exército filisteu estava fazendo para o exército de Israel. A afronta era de um exército, sim ou não? Não, era de um homem. Olha só que coisa tremenda. A afronta era de um homem, porque um homem se levantava e se colocava diante das fileiras dos exércitos e começava a dizer: olha, vamos acabar com essa história de guerra, já que vocês estão posicionados e eu também, então vamos fazer assim, manda um homem daí e eu me apresento aqui, e a gente luta, quem vencer será senhor, quem perder será servo. Repita comigo, um desafio para ser vencido. Olha só que coisa tremenda. Mas esse desafio era para todas as pessoas que estavam ali, sim ou não? Sim, porque era uma fileira de exército. E a palavra diz, vamos só voltar um pouquinho, eu já vou entrar no centro da mensagem para a gente ser breve. Olha só, a palavra do Senhor diz que Saul era forte, era um bom espadachim, ele era bom da espada, era um bom guerreiro, era alto, e o seu filho experiente, e o seu filho era guerreiro experiente e forte. Aí vem a pergunta, por que eles não se apresentaram? Repita comigo, há momentos em que nós somos vencidos pelo medo. Amém? Olha só que coisa tremenda, Davi, ele não era um rapaz que estava ali no fronte de batalha, preparado para a batalha. Mas ele estava preparado para fazer aquilo que o seu pai pediu para fazer, que era entregar a mensagem, entregar ali os mantimentos, passar ali e ver o que estava acontecendo. E quando ele estava ali, ele ouviu a afronta. Aquele desafio era para os exércitos de Israel, sim ou não? Davi não era do exército. Mas vamos ler rapidamente aqui então, do versículo 25, vamos ler o 25. O povo de Israel falava um para o outro, olha cá, 25, diziam uns para os outros, viste aquele homem que subiu para afrontar Israel, estavam falando de Golias, a quem matar o rei cumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Aí olha só, perguntou Davi aos homens que estavam perto dele, que farão ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivo? Davi não era do exército, mas ele era do povo de Deus. Davi olhou o desafio, aí ele examinou o desafio. O que nós temos feito? Pergunta ao Senhor para nós. Temos examinado os desafios que se colocam diante da nossa vida com vontade e ousadia de vencê-los? Mas pastor, esse desafio não é para mim, é para o pastor. Olha só, joga o desafio para o pastor, né? E a palavra do Senhor diz que Davi começou a perguntar, porque ele queria saber, ele queria examinar a recompensa. Ele falou assim, mas quem vai vencer esse homem aí? Porque se vencerem esse homem, o que vai acontecer? E as pessoas começavam a repetir. E a Bíblia diz que ele se lançou para o desafio. Repita comigo, aquele que se lança, se confia no Senhor, mais forte, se confia no Senhor, terá êxito. Amém? Aí Davi se lançou no desafio e ele foi apresentado diante do rei Saul. Porque Saul logo já ficou sabendo. Ele falou, traz Davi aqui. E Davi, quando chegou diante dele, ele já foi logo lançando para Davi as limitações. Repita assim, limitações na minha vida. Eu tenho
Davi era jovem, era moço. E Golias era guerreiro experiente, era mais velho e tinha habilidade. Aí o que Saul fez? Pegou um balde de água fria e jogou na cabeça de quem? De Davi, não foi? Saul foi lá, pega um balde de água fria e joga na cabeça de Davi. E fala, não, você não vai poder ir contra esse gigante aí. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava preocupado com a reputação, ele estava preocupado com o que ia acontecer com Davi. Imagina se nós fôssemos colocar na manchete de hoje, no tempo de hoje. Aí você ia ligar lá o jornal das 6 horas da tarde, né? Que é uma coisa terrível. Ia estar escrito lá assim, o rei manda menino para ser esquartejado pelo inimigo. Manchete grande na televisão, né? O que ia acontecer com esse rei? O pessoal ia ficar doido com ele, né? Ele estava preocupado com o que ia acontecer com Davi. Mas Davi se coloca diante dele e diz assim, rei, calma lá. Versículo 34, do mesmo capítulo 17, vamos lá rapidinho, diz assim a palavra do Senhor. Disse, porém, Davi a Saul, teu servo apacentava o quê? Do meu pai. Olha só. Ele começa a contar a vida do quê? De pastor de? Ele está falando que ele é um guerreiro? Ele está falando que é um pastor de ovelhas. Aí ele diz assim, eu apacentava as ovelhas de meu pai, continua na leitura, sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, eu segurava-o pela barba e o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul, vai, o Senhor seja contigo. Vamos guardar um princípio aqui. Quem tem experiência com Deus, não importa se é apacentador de ovelhas, se é padeiro, se é carpinteiro, se é pedreiro, se é jornalista, se é presidente da república, se é catador de lixo, não importa a situação, porque se você está com o Senhor, você tem uma mão forte contigo. E a palavra diz que Davi, ele se colocou na posição de servo do Senhor. Então ele tinha uma mão forte com ele, esta mão forte era com ele e ele tinha experiência com Deus. Sabe o que Deus está mandando dizer nesta noite para você? Você tem experiência com Ele naquilo que você faz, naquilo que você vive. E as experiências que são na sua vida são para que você ganhe experiências, para que você possa avançar desafios que você ainda não percebeu que você pode vencer. Tem desafios que você ainda não se desafiou a fazer, porque você ainda não percebeu. Mas ainda eu sei, nesta hora, neste momento, neste mesmo lugar, tem um gigante se levantando e dizendo, quem é que vai se levantar contra mim? Porque eu vou derrubar. E muitas vezes nós estamos encolhidos. Eu sou apacentador de ovelhas, esse negócio não é comigo. Eu não faço parte do exército. Mas se eu e você nos colocarmos em posição de desafio, o Senhor vai nos dar honra, vai nos dar vitória, porque Ele é conosco. Ele tem nos preparado e tem nos dado experiências com Ele. Porque muitas vezes, irmão, nós nos acolhemos na nossa casa e nós nos recolhemos dentro de nós mesmos. Porque Davi era um jovem. Ele tinha medo? Claro que tinha medo. Mas ele tinha confiança no Senhor, que era acima do seu medo. Nós temos que aprender que com a experiência no Senhor, nós vamos avançando na confiança no Senhor e vamos regredindo no medo. O medo diminui e a confiança aumenta. Sabe o que o Senhor está mandando dizer? Muitas vezes a gente não tem coragem de ir lá e abrir a empresa. Quando nós já temos toda a clientela, eu só não quero me apresentar como empresa. Por que se eu já sou empresa hoje? Não, eu quero recuar, eu não vou me apresentar como empresa, eu não vou dar meu cartão, eu não vou começar a emitir nota, senão eu vou ter que dar garantia. Ué, mas você não vai dar garantia agora, se você fizer um trabalho? Aí a gente recua e fala, não, isso aí eu não vou avançar, não vou fazer. Aí nós estamos lá na empresa, trabalhando como praticamente gerente.
Aí nós somos coordenadores, é um cargo abaixo. Aí fala, não, mas eu não vou me meter a ser um gerente. Mas se você já exerce a gerência hoje, por que não assumir esse desafio no Senhor? E aí nós vamos recuando dentro da nossa vida, dentro das nossas limitações, porque nós temos, claro que nós temos, mas Davi era limitado, ele não estava habilitado para enfrentar aquele desafio no olho, na ótica, no olhar, na visão humana. Porque o próprio Saul advertiu ele, olha, isso aí é guerreiro desde moço. Você não é isso, você faz outra coisa. Você toca a harpa, você cuida das ovelhas, você tem a sua característica. E a Bíblia diz que Davi, ele usou a sua experiência com o Senhor para dizer, eu posso. O que é que nós estamos usando as experiências do Senhor na nossa vida para dizer, eu não posso ou eu posso? Porque a palavra do Senhor nos encoraja a dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sai de trás das malhadas, de trás das ovelhas, sai daquele lugar onde ele estava somente focado no cuidar das ovelhas e aparece na frente de um exército. Não sendo soldado, não tendo qualificação humana, mas tendo a presença do Senhor com ele. O Senhor está mandando dizer nesta noite para a minha vida e para a sua vida, se coloca diante dele e se lança no desafio, porque os desafios que estão se lançando na minha vida e na sua vida, não são para ficar diante de nós, durante 40 dias como ficou o gigante se levantando lá, 40 dias, ele ia, quem é que vai se lançar daí para vir contra mim? Quem é que vai sair daí de detrás dos exércitos de Israel, para me enfrentar? Porque se me vencer, acabou a questão, acabou a guerra, acabou tudo. Mas se eu vencer, então será meu servo. E muitas vezes o inimigo se levanta contra as nossas vidas e nos oprime, e aí nós aceitamos e não aceitamos o desafio de vencê-lo, mas aceitamos a afronta. E o Senhor está nos chamando nesta noite para nos levantarmos não como servos dele, do inimigo, mas como servos do Deus Altíssimo, que vence batalhas, que derrota gigantes, que derruba batalhas, que se levantam contra o exército do Deus vivo. Você é chamado e chamada do Senhor para vencer, não para perder. A palavra do Senhor diz então que Davi, ele toma um posicionamento. Versículo 40. Saul tenta colocar a armadura dele em Davi. A armadura é maior, Saul é alto, Saul tem uma estrutura corpórea. E Davi não aceita, porque ele fala, não, eu não vou conseguir usar isso aqui. Não vou usar, a armadura não dá para mim. Deixa que eu vou. E aí ele tomou um posicionamento. O que ele fez? Seguiu adiante. No versículo 40 ele diz assim, então tomou o cajado na sua mão. Aí o que ele fez? Ele foi até o ribeiro, chegou lá no rio, ele escolheu 5 pedras lisas. 5 pedras lisas. Colocou no seu alforje, pegou a sua funda e o seu cajado e foi. Cajado é ferramenta de guerreiro? Pedra é ferramenta de guerreiro? Alforge é ferramenta de guerreiro? Não, porque você embainha a espada no local apropriado. E a funda é ferramenta de guerreiro? Não. Funda não é ferramenta de guerreiro. Ela até serve em alguns momentos até para caça de pequenos animais, mas guerreiro? Não. E Davi foi com todas as características de um pastor de ovelha, de um menino simples que estava no campo, para enfrentar o gigante. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Você está esperando colocar uma armadura, mas essa armadura não é para você colocar agora. Na verdade, Davi foi ungido a rei. E eu creio que quando Saul colocou a armadura, ele queria dar uma honra para Davi, e vestido como um guerreiro verdadeiro. Na verdade, ele não sabia que estava vestindo o próximo rei de Israel. Mas o Senhor tocou no coração de Davi rapidamente. Ele falou, não, isso aqui não é para mim. Eu tenho que ir com a funda, eu tenho que ir com a pedra, eu tenho que ir com o cajado. É isso que me basta, porque o Senhor estará comigo nesta batalha. E aí ele foi
e se colocou diante do guerreiro, e o guerreiro disse assim: você é um moleque, você é um cachorro, o que é que um varinha como você aí, uma varetinha dessa daí está fazendo aqui diante de mim? Não tem homem lá em Israel? Na verdade tinha, né? Bons homens, homens valentes, homens valorosos, mas estavam recuados e acoitados pelo medo. Estavam atrás das fileiras com medo. Eu não vi Saul aparecer aqui e se colocar diante do guerreiro, não. Mas eu vejo Davi se colocar diante do guerreiro. E Davi coloca assim: olha, eu vou vencer você porque o Senhor dos exércitos é comigo. E a palavra diz que ele pega a funda, pega a pedra e lança a pedra. A pedra acerta a cabeça do guerreiro, a sua fronte, e ele cai. Preste bem atenção. O guerreiro cai. Está morto, sim ou não? Não. Aí Davi derrubou o guerreiro. A Bíblia diz que ele saiu correndo, sim ou não? Não. Ele foi até o guerreiro, chegou lá, caiu, né? Pegou a espada do próprio guerreiro, foi lá e tirou a sua cabeça. Quando ele tirou a cabeça do guerreiro, o que ele fez? Ele se certificou naquele momento que o guerreiro estava derrotado. E muitas vezes nós nos colocamos no desafio, acertamos a pedra no Senhor, vemos ele cair, viramos as costas e recuamos. E o Senhor fala: não, vai até o fim, certifica-se que ele está morto. Muitas vezes, fiz uma oração, fiz um jejum, já está bom. Não, vai, certifica-se que o Senhor com você te deu a vitória. Davi, ele poderia ter recuado. O exército já poderia ter aquela festa, né? Aquela bagunça. E se o levante do guerreiro se acontece ali naquele momento, mais um levante, ele se levanta e vem contra Davi. Ele ia ter que pegar a segunda pedra, né? Para acertar, para derrubar. Mas não, ele recebeu uma pedra só na sua testa, caiu, foi o suficiente para Davi chegar até ele e matar definitivamente aquele gigante. Nunca mais se levantou contra Israel um gigante como aquele, porque sabia que se levantasse cairia. Amém? Então o Senhor está mandando dizer nesta noite, preste bem atenção, amados, vença as vitórias do Senhor, pela força do Senhor, certifique-se de que o inimigo foi vencido, vá até o fim, porque muitas vezes a gente faz uma consagração, faz um jejum, e ainda continua acontecendo as mesmas coisas, os pecados vão se levantando ainda, as afrontas vão acontecendo e não está corrigido na raiz. O Senhor quer que a gente vá até o fim, vence o inimigo, tenha certificação naquele momento que ele foi vencido. Como é que eu faço isso, pastor? É perseverando até o fim. Quando eu tiver certificação, aqui está certo, olhei, confirmei, o vício foi embora, a droga foi, a prostituição acabou, agora sim eu tenho certeza que este inimigo foi derrotado. Talvez você tenha outras batalhas para vencer no Senhor, e Ele vai com você na batalha para que você vença, mas certifique-se antes de levantar a festa, que o inimigo foi derrotado e que ele está morto. Amém? E Davi se lançou para desafios, e o Senhor pede para nós esta noite, quais são os desafios que nós estamos recuando? Será que é no seu trabalho? Será que é na sua família? Quais desafios se levantam na nossa vida em todas as áreas espirituais, áreas sentimentais, áreas profissionais, em todas as áreas se levantam desafios, mas o Senhor nos chama para vencer todas essas coisas pelo nome dEle. E nesta noite que nós possamos ser mais do que vencedores no Senhor. Mais do que vencedores no Senhor. Porque Davi, na sua limitação, era pequenininho. Era jovem, adolescente. Quem imaginar um adolescente ir lá e derrubar um gigante e passar a espada lá, arrancar a cabeça dele e chegar diante do rei e falar: está aqui o seu inimigo, ele não vai mais afrontar os exércitos de Israel, a vitória é conosco. E ser coroado como um jovem novo, vencedor de gigante. Começou-se a entoar cânticos, porque Davi saiu da sua história, da sua vida, da sua reclusão ali só com as ovelhas,
para viver grandes batalhas e aventuras no Senhor, e vencer, e ser mais que vencedor. Tanto é que se levantou cânticos para ele, dizendo: Davi matou 10.000, enquanto Saul matou só 1.000, e Davi mata 10.000. Ei, eu quero te dizer, o Senhor pode te levantar para ganhar grandes batalhas nele. Então nesta noite, se levanta no Senhor para vencer as batalhas, para ser um homem, uma mulher que vence desafios, que se coloca diante do Senhor para vencer os desafios. Tem tantos desafios para nós vencermos o Senhor, e muitas vezes nós vamos nos recolhendo. Não, isso aqui eu não vou encarar. Não, isso aqui deixa que o pastor ora. Não, isso aqui deixa eu. Eu quero que você se levante também para orar e para vencer os desafios, para que você tenha experiências com o Senhor, para que você possa declarar com a sua boca: o Senhor fez isso e eu estava lá, Ele fez isso comigo. Quando o leão se levantou, eu com o Senhor fui lá e derrotei ele. Quando o urso se levantou, eu fui lá com o Senhor, me levantei e venci ele. Quando o Senhor colocou aquelas batalhas diante da minha vida, o gigante se levantou de lá, mas eu fui diante dele com o Senhor e derrubei ele. Eu tenho experiência com o Senhor, você vai ter experiência com o Senhor, e toda a sua vida será marcada de vitória em vitória, de glória em glória, se eu e você não recuarmos, se andarmos diante do Senhor, adiante, para vencer, não recuando, indo para trás das fileiras de batalha. Essa é a diferença de um homem e de uma mulher que se desafia no Senhor. Talvez nós estamos nessa situação como Davi, só apacentando ovelha, só de trás das malhadas, lá apacentando as ovelhas. Eu estou bem aqui com o meu cajado, volta e meia eu mato um coelho, como um coelho aqui. Mas o Senhor te preparou para vencer grandes desafios. Como é que vai ser a minha vida e a sua vida? Vamos nos colocar de pé. No Senhor nós podemos vencer desafios. Repita comigo: quando um desafio se levanta, eu tenho um Senhor ao meu favor, que é grande, que é poderoso. A sua mão forte, mais forte, a sua mão forte me garante a vitória. Você crê? Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus, aleluia! Talvez você ainda não venceu grandes batalhas neste ano, mas esse é o ano da vitória, é o ano do desafio, é o ano que você tem que colocar diante do Senhor todas as coisas que você quer conquistar, e colocar diante dele para você vencer os desafios. Talvez seu filho ainda não saiu da droga, não saiu da bandidagem, da prostituição, não saiu da cadeia, ou a sua família ainda não está restaurada, ou o seu emprego ainda não decolou, ou o seu negócio ainda não está de vento em popa, ou você ainda não foi promovido, não foi promovida neste ano, ou os clientes não aumentaram, são os mesmos do ano passado. Mas eu quero te dizer uma coisa: esses desafios que se levantam na minha vida e na sua vida podem ser vencidos no Senhor. Você pode crescer, você pode voar altos voos no Senhor. Somente não deixa o medo te vencer, porque Saul era habilitado, era capacitado, tinha experiência, mas recuou. Jonatas venceu um exército sozinho, mas recuou. O medo tomou conta do exército. Aí Deus fala: não, peraí, tem um apacentador de ovelhas que está chegando aí. Ele é novo, ele é pequeno, ele é jovem, adolescente, mas tem o meu espírito sobre ele. Eu quero te dizer, você pode ser pequeno aos olhos dos homens, mas tem o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Então a força do Senhor está contigo nesta noite. Vamos orar. Pai querido, nesta hora nós queremos a Tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, como foi, Pai querido, na vida de Davi. Uma vida de experiência, apacentando ovelhas, mas tendo experiências com o Senhor, aumentando em confiança, Senhor, diante da Tua presença, para vencer grandes batalhas e grandes desafios. Não para ser o mesmo apacentador de ovelhas a vida inteira, Senhor, mas para galgar degraus na Tua presença, subir um de cada vez, mas subir, não descer, Senhor, não recuar, mas avançar, indo com o Senhor à frente dele. Então, Senhor, nesta noite nós queremos vencer as batalhas que o Senhor preparou para nós. Nos ajuda, Senhor, na escola, nos ajuda, Senhor, no nosso trabalho, nos ajuda, Senhor, na nossa faculdade, no nosso emprego, no nosso negócio, Senhor, nos ajuda, Senhor, na nossa família, no meio da nossa parentela, aqueles que estão perdidos, aquelas
vidas que estão perdidas. Vai, Senhor, em nome de Jesus, trabalhando na nossa vida, para que nós possamos alcançar essas pessoas, trazendo elas para a sua palavra, para a sua presença. Nós não vamos desistir diante desse desafio, porque muitos estão recuando, Senhor, mas nós não vamos recuar para trás das fileiras, nós vamos para a frente da fileira da batalha, confiando que o Senhor nos vai dar a vitória. Nesta noite, Senhor, trabalha na nossa casa, trabalha nos nossos parentes, trabalha nos nossos amigos, também trabalha dentro de nós, Senhor, porque muitas vezes os gigantes estão dentro de nós. Senhor, trabalha dentro das nossas vidas e faça com que nós possamos vencer esses gigantes, Senhor, não segundo a nossa força, mas segundo a força do Senhor, segundo a sua palavra, segundo o seu Espírito Santo. Nós tomamos posse da nossa vitória, nós tomamos posse nesta noite, Senhor, daquilo que o Senhor preparou para nós. Nós tomamos posse, Senhor, da vitória nas nossas vidas, na nossa casa, e em tudo quando nós colocarmos a mão, Senhor, como diz a sua palavra, será abençoada. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, obrigado, Pai, porque nós vamos seguir e não vamos recuar. Em nome de Jesus, a igreja diz: se está ligado na terra, está ligado no céu. Vamos aplaudir o Senhor.